boa noite, amados mestres encarnados. Como estão? Boa noite a todos. Aqui em Campo Grande, nós estamos com uma chuvinha desde ontem maravilhosa. Eu tô com um pouco de friozinho, porque no sítio já é meio friozinho. Nós estamos com 25 graus aqui. E hoje nós estamos dando continuidade à nossa série de lives, agora dessa semana, antes do nosso encontro do Carnaval. Então nós viemos aqui para passar mais algumas informações para vocês a respeito de tudo, na verdade, né? Mas principalmente o que a gente vai tratar no final de semana, nos dias do Carnaval aqui no Instituto. E passo a palavra agora para o Almir, para a gente dar início aí à explanação dos temas. São tantos assuntos que é difícil saber por onde começar, mas sempre está envolvido o assunto energia. Energia, tudo é energia, né? O Tesla já falava isso também, né? Tudo é energia, frequência, como é que é? Energia, frequência, tem alguma coisa que fala. E nós estamos vivenciando um momento planetário agora que nós precisamos despertar para isso, né? O despertar, eu ouço muitas pessoas falando do despertar, da ascensão, mas as pessoas não falam exatamente o que é. O que é o despertar? O que é a ascensão? E é o assunto que nós tratamos aqui de forma constante. O que é o despertar? Despertar é essa mudança de frequência, né, da baixa frequência a qual nós estamos acostumados e começar a trabalhar para melhorar, para aumentar a frequência. Então, o despertar é isso. É entender que existe essa necessidade, entender que é uma realidade muito grande. A nossa realidade atual é fazer esse despertamento para que nós consigamos desfrutar aí da nova dimensão de tudo que vem nela. Então, nós vamos focar constantemente o nosso assunto nessa questão da energia, tá? Da frequência. Porque como nós somos energia tem uma frequência, né? Ela vibra numa frequência. Se vocês acompanharem, não precisa acompanhar, eu acompanho praticamente todo dia. Se vocês acompanharem a ressonância Schumann, ela está indicando para nós uma constante elevação, depois uma retração, uma queda na frequência. Por que isso? Porque quando essa frequência eleva, esses dias, semana passada, se não me engano, chegou a picos de mais de 100 e manteve uma noite inteira em 80 e 81. E olha, nós somos acostumados com 7,87 até 10, 11. E tem tido picos assim, e às vezes passa uma semana, 30, 40, 50, 60, depois volta 7, 6, 8, 9, 10, às vezes até menos um pouco, 5, 4. Por que isso está acontecendo? Isso está acontecendo para dar uma oportunidade, uma chance para as pessoas começarem a despertar, ou seja, ficar conscientes da necessidade da alteração da sua frequência, da sua vibração. Então, quando a ressonância marca números muito altos, são os momentos onde estão chegando aquelas informações pela luz solar. Então a frequência sobe muito. Tem picos assim gigantescos. Imagina, nós estamos acostumados com 7,87. De repente tem pico de 100, 120, 140. Teve até pico mais do que isso.
próximo de 200. Isso reflete, pessoal, reflete nas nossas emoções, reflete no nosso corpo físico. Eu, no começo, eu tinha, porque a gente ficava observando, eu e outras pessoas que sabemos disso, nós ficávamos observando quando dava alguma mudança emocional na gente, alguma coisa física também, a gente já corria para olhar como é que estava a ressonância chuma. Ou estava muito alta ou estava muito baixa. E aí a gente já tinha feito um exame e sabia que não era nada físico em termos de doença nem nada, estava tudo ok. Eu fiz até o exame cardiológico para saber se estava tudo ok. Beleza, não tem nada, tudo normal. Então é energético. E aí a gente observava isso daí. Então a gente tem que ficar atento a isso. E tem muita gente que está tendo isso, mas não tem a mínima noção, né? De que essa ressonância interfere no nosso corpo físico, no nosso emocional. Olha, os consultórios médicos e os laboratórios estão abarrotados de gente de trabalho. Porque está todo mundo procurando médico, direto. Os médicos estão amando. A gente que sabe um pouquinho, de vez em quando, dá esses medinhos. Imagina quem não sabe. E essa coisa que a Rose falou de acontecer alguma coisa correr para olhar a ressonância, eu venho fazendo isso já há mais de um ano. E é impressionante. Bate. Hoje, olha só que coisa engraçada. Quando você começa a trabalhar, olha a diferença como é que você percebe a diferença quando você acompanha essa questão da ressonância. Lá em 2022, quando começou a ter esses picos da ressonância, foi mais ou menos em 2022 para 2023. Então tinha dias que eu ficava assim, de cama, de não conseguir levantar. Aí eu ia olhar a ressonância estava tendo picos, estava alto. Eu falava, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Aí eu fui descobrindo, né? Que era a alteração do corpo, essa vibração, é porque a informação genética está chegando para o seu perispírito passa para o seu corpo físico, e aí seu corpo físico recebe essa informação, aí ele começa a trabalhar. É que nem o café, né? Vai passando por camadas. Vai passando por camadas. Mas é desse jeito que funciona. Se chegar tudo de uma vez, pimba. Acaba, morre. Então vai chegando por camadas. Aí você vai tendo sintomas. Então eu tinha sintomas assim, quando dava pico alto, gente, era horrível. Era horrível, mas horrível mesmo, para valer, ficava mal. Eu cheguei a ficar de cama vários dias, mais de uma semana. Eu mal conseguia levantar da cama para comer alguma coisa, para ir no banheiro, tomar uma água e voltava. E caía de novo na cama. E muitas vezes eu não dormia. Assim, principalmente durante o dia, eu não dormia, mas eu não aguentava levantar. Ficava numa moleza, numa coisa assim, não conseguia fazer nada. A ressonância estava alta. Aí quando a ressonância baixava, voltava para 7 e pouco, 8, eu voltava a ficar bem. Aí eu corria lá, olhava a ressonância, está lá a ressonância baixa. Aí fui aprendendo, fui estudando, fui passando por essas fases. E eu também, durante esse período, durante todo esse período, desses anos, eu venho pedindo orientação para o astral, né? A espiritualidade. Eu venho pedindo orientação. Aí sempre aparecia alguém e falava para mim, não, calma, isso aí é o seu DNA que está imprimindo, está falando para o seu corpo, né? Passando informação para o seu corpo, a fazer uma transformação, e isso consome muita energia. Inclusive chegaram a me falar, olha, você vai ter dias que você vai despencar comigo um monte de coisa que você não quer mais. Tinha dia que eu saía de casa, eu comprava, sabe essas caixas de chocolate? Um monte de chocolatinho. Às vezes eu comia uma caixa daquela num dia. E eu ficava cheio de culpa. Eu falava, meu Deus do céu, eu não quero. Pedindo energia rápida para ele poder trabalhar nas transformações. E aí eu fiquei sabendo disso, fui orientado. Não, calma, isso vai passar, vai durar alguns meses, mas vai passar. Então tinha assim, às vezes na semana eu comia umas 2, 3 caixas dessas. Numa semana.
E eu ficava cheio de culpa. Ai, meu Deus, estou comendo um monte de... Aí passava uns dias, voltava, comia de novo. E aí, isso foi modificando. Aí eu não conseguia, chegou uma hora que eu não conseguia mais comer o chocolate. Hoje é assim, muito raro eu comer. Não consigo mais. E aí fui mudando, inclusive fui mudando minha alimentação de forma absolutamente natural. Fui modificando minha alimentação. E o corpo foi se adaptando, lentamente se adaptando. Aí eu comecei a perceber, com o passar do tempo, eu tive muitos sintomas, não era só moleza não, tá? Eu tive problema de constipação, eu tive problema com diarreia, dor na cabeça, dor no corpo, né? Dor muscular, dores que apareciam do nada e depois desapareciam, ansiedade, vontade de chorar, angústia, vontade de chorar, vontade de rir. Então assim, tem mil a máquina estava em curto, né? A máquina entrou em curto, porque a informação, você imagina, ó, nós nascemos uma coisa e estamos nos transformando em outra coisa enquanto vivos. Seria mais ou menos pegar a lâmpada de 110 e colocar no 220? Olha, é bem pior. Hã? É como se você saísse para viajar de Fusca e no meio do caminho virasse um Mustang. É mais ou menos. Não, eu falo em termos de energia, né? Porque se você, o nosso corpo, vamos colocar assim que seja uma lâmpada de 110. Se a gente for para o 220, que é maior, se vem toda aquela energia de uma vez, vai queimar. Ó, nós somos uma lâmpada de 7 volts, né? Aquela lâmpadazinha pequenininha. De geladeira? De geladeira, de LED, né? De 7 volts. E essa lâmpadazinha continua a mesma lâmpada, só que agora ela está se transformando, ela vai se transformar numa lâmpada de 60 volts. Que é a mesma lâmpadazinha, né, ela foi construída ali para 7 volts, aquela lâmpada está aumentando e se transformando numa lâmpada, vai se transformar no final numa lâmpada de 60. Então, olha a diferença. Eu ouvi num vídeo do Saint Germain canalizando, ele falando o seguinte, eu achei bem interessante o exemplo que ele deu. Ele falou assim, ó, imagine um avião da Segunda Guerra Mundial, aquele bem, né? Aí ele falou assim, agora vocês imaginem esse caça mais moderno que vocês têm aí. Ele falou assim, então agora vocês imaginem esse avião da Segunda Guerra Mundial se transformando nesse caça em pleno voo. Esse foi, eu achei interessantíssimo. Ele falou assim, é esse o processo que vocês estão passando neste momento. Assim, então, inclusive ele pega e fala assim, então, cuide muito bem do seu corpo, dê mais atenção para você, melhore a alimentação de vocês. Ele foi falando um monte de... Eu achei muito interessante essa comparação, porque assim, realmente é do 0 para 80. Do 0 para 80. E isso está acontecendo 24 horas por dia com toda a humanidade. Então, tem gente que fala assim para mim, tá, mas eu estou sentindo esse monte de coisa, mas lá em casa não tem ninguém sentindo. Às vezes uma coisinha ou outra. Qual que é a diferença entre nós? A diferença é que as pessoas que estão sentindo isso com mais força são as pessoas que no astral, tá, decidiram que querem ficar aqui e que querem empreender essa mudança nelas mesmas. São os desbravadores, né? Somos desbravadores. Essas pessoas são as que decidiram, então elas estão sentindo mais. Por quê? Porque o corpo realmente está em mudança, em franca mudança. Lembrei de uma frase, mas eu acho que a gente deve ter sido muito louco, muito tantão, porque a gente devia ter falado assim, ó, pode vir quente que eu tô fervendo. Falando, né? Porque a gente levantou o dedinho lá como voluntário para passar por isso. Gente, nós exatamente. Olha, vocês querem ver uma coisa? Tem muita gente que fala assim, olha, tem noites que eu tenho sonhos bem lúcidos, mas tem noites que eu não lembro de absolutamente nada. Podem ter certeza absoluta. Essas noites que vocês não lembram absolutamente nada, são as noites onde vocês estão em grandes palestras
em grandes reuniões no astral, recebendo informações sobre o que está acontecendo, o que vocês devem fazer e o que acontecerá daqui a alguns anos. E essa informação me foi passada pela espiritualidade. Olha, a noite que você tiver completamente, eu chamo de voo cego, né? Então eu falo assim, quando à noite eu fiz um voo cego, é porque estava recebendo orientação. Então essa orientação ainda não precisa estar no consciente, mas ela tem que estar no subconsciente. Então quando vocês estiverem nessa condição durante o sono, de não lembrar de nada, você deita e acorda no dia seguinte. Fala, nossa, não lembrei de nada. Apaga, né? Literalmente. Apaga literalmente. É porque você está passando por recebimento de informação sobre tudo isso que está acontecendo, sobre tudo que você deve fazer, como você deve agir, como você deve pensar e tudo. A decisão de fazer isso enquanto consciente é só sua, mas a informação todos nós estamos recebendo. Todos nós estamos indo para essas reuniões, a humanidade toda. Ó, só uma nave, a Nova Jerusalém, ela cabe toda a humanidade dentro dela. Só essa nave. Pequenininha, né? Ela é bem pequenininha. Ela tem 3.200 quilômetros de diâmetro e tem 6 andares, acho que é 6 andares, não, 9 andares. Tá? Então, olha o tamanho disso. Um planeta. Hã? Um planeta. 3.200 por 3.200 dá 9.400, se eu não me engano. 9.400.000 metros quadrados, né? O Brasil tem 8 milhões e pouco. Então ela é maior do que o Brasil, em diâmetro, em área. Tá? Só que tem vários andares. Então, vezes 9. Vezes 9. Então cabe toda a humanidade lá dentro. Só nessa nave. Cabe 9. Hã? Cabe 9 humanidades. Então só nessa nave. E tem várias outras que estão aí, de tamanho bastante similar, cuidando e recebendo a gente para poder dar essas orientações. E durante a vigília, ou seja, quando a gente está aqui acordado, nós temos a intuição de procurar informação, mas tem muita gente que não obedece à intuição. Isso é o mais comum, né? A intuição vem pelo coração. As pessoas entendem como sentimento. A intuição não é sentimento. A intuição entra pelo coração e vai direto para o cérebro. Nós fomos treinados mesmo, igual bichinho de estimação que você treina. Pula cerquinha, rola aí, morre. Aí o cachorro cai lá. Nós somos treinados. Dá biscoitinho lá, você dá um biscoitinho quando rola. Biscoitinhos são os nossos doces de açúcar. Um emprego um pouquinho melhor, essas coisas. Um aumento no salário. Um aumento no salário. Para quê? Para a gente ficar focado no racional. No racional. Eu tenho visto muita gente falando de espiritualidade, mas focando no racional. Sempre no racional. Porque você tem que pensar assim, porque você tem que pensar assado. Claro, o racional e o emocional estão interligados intimamente. Um depende do outro. Tá? Estão totalmente conectados. Né? Mas a raiz de tudo em nós está no emocional. Por isso que nós vamos bater muito nessa tecla. E mesmo quando você pega algum assunto que fala do racional, no meio, o tempo todo, você tem que pensar assim, porque para você não sentir isso. Você tem que pensar desse jeito para não sentir aquilo. O sentimento está mudado em tudo que o cara que está falando de racional está falando. Ele fala só de racional, mas ele foca, aliás, no racional, mas ele fala assim, você tem que pensar de tal forma para não sentir isso. Você tem que pensar de tal forma para sentir aquilo. Ou seja, a raiz está no emocional. Então, assim, o nosso trabalho é focado no emocional, tá? O tempo inteiro. Quando acontece alguma coisa com você, lembra do exercício que eu passei ontem?
é pura emoção. Hã? Pergunta se alguém fez. Eu ia perguntar, alguém fez aquele exercício? Alguém tentou fazer aquele exercício? Alguém se lembrou na hora que a pessoa, né, que costuma fazer alguma coisa com o que você se incomoda? Você lembrou de simplesmente olhar para dentro e não para o que a pessoa está fazendo? Eu fiz esse exercício hoje de manhã. Fez? Fiz com o Tuco. Tu que é o cachorro dela. Ele conhece o Tuco, é o meu mais velho. É um boxer misturado com fila. E ele tá com a cartilagem dos dois joelhos que desgastou já pela idade, né? Que andei pesquisando, a vida deles varia entre 8 e 12 anos, quando muito bem cuidado. O Tuco está com 11. E aí, como a cartilagem do joelho dele, dos dois, já desgastou, então ele parou de andar, né? E aí ele começou a se arrastar, acabou fazendo umas feridinhas na paleta, na anca e numa parte assim do pé dele. E já tá meses com isso. Porque ele começa a ficar fortinho e ele começa a se movimentar de novo. Então já faz meses também que ele tá com cone para ele não ficar lambendo a tal das feridinhas. Só que eu fico com dó dele 24 horas com aquele cone. Aí o que eu fazia? Eu tirava o cone para ele dar uma respirada, coisa e tal. Só que eu não tenho muito tempo para ficar ali observando ele o tempo inteiro, para não deixar ele lamber as feridinhas dele. Mas, gente, é pior que criança, porque é assim, é segundos que você vira e ele vai lá e mexe. Mas tá, é animal, papapá. Ok. Aí eu tiro o cone para ele tomar água e para comer. Só que ele aprendeu a tirar o cone com a pata da frente. E ele estava com uma das feridinhas, a pior que estava, já estava com casquinha, já estava assim, se preparando para vir melhorar. E eu dando graças a Deus por causa disso. Até por causa dele mesmo. E hoje ele conseguiu. E aí tá, eu peguei e amarrei uma cordinha, dei uma apertadinha ali para ver se ele não tirava, mas ele mesmo assim, foi 5 minutos que eu saí ali de perto dele, fui fazer uma outra coisa. E quando eu voltei, cadê a casquinha da ferida? Sem cone, sem casquinha. E ele, a hora que eu cheguei assim, ele já sabia que ele tinha aprontado, né? Porque ele me olhou e ele fechou a cara assim, sabe? Ele tá sabendo, né? Ele falou, já fiz caca. Mas olha, gente, mas me deu uma raiva de verdade. Eu não sei se eu estava com raiva dele, se eu estava com raiva de mim, ou do que foi. Mas aí, nesse momento, eu lembrei do que a gente falou ontem. Aí eu respirei fundo e fiz. É interessante. Olha, tem um outro exercício que é bem legal também. Parecido com esse. E também não é difícil. Gente, olha, quando as pessoas falam assim, é difícil, é crença limitante. Outro assunto, né, que é interessante a gente abordar é essa questão da crença limitante. Gente, a crença limitante está na ponta da nossa língua o dia inteiro e a gente não percebe. Quando alguém pede para você fazer alguma coisa e fala assim, eu não sei se eu consigo, crença limitante. Vou tentar, crença limitante. Quando eu falo para as pessoas alguma coisa, a pessoa fala assim, eu vou tentar. Eu falo, não vai conseguir. A pessoa fala, por quê? Porque você já se limitou a tentar. Você não tem que tentar, você tem que fazer. Ou não. Não tem meio termo. Não existe meio termo. Não existe eu acho, não existe tentar, não existe talvez. Tudo isso são crenças. Nunca. Eu não, talvez, não consigo, não sei se eu vou conseguir, tenho dificuldade, isso é difícil. Né? Então todas essas palavras são crenças limitantes. E a palavra emite vibração. Quando você fala, você emite uma vibração para o universo. E está reprogramando seu cérebro. Está reprogramando seu cérebro. E o universo recebe essa informação e fala, opa,
ele quer dificuldade. Manda dificuldade para você. O universo não filtra o que você fala. Você fala, ele acata. O universo é as energias, tá, pessoal? Para quem a gente fala universo, alguns chamam de Deus, mas é energia que comanda tudo. É a energia que comanda tudo. Por que é assim? Por que fala universo? A fonte, né? A fonte criadora. Porque assim, o que é a lei do retorno? A lei do retorno é exatamente isso. Você envia alguma informação, o que vai voltar para você? É essa informação. Isso é a lei do retorno. Toma lá da cá. É a lei do retorno. Então, por que Jesus, vamos colocar, Jesus falava assim, faça aos outros o que você quer que os outros façam a você. É a lei do retorno. Porque tudo que você envia em termos energéticos vai voltar para você. É natural. Por que vai voltar? Mas por que vai voltar para mim se eu enviei aí para o universo? Porque toda a energia do universo é neutra. Ela não tem polaridade nenhuma. Quando você fala alguma coisa, pensa ou sente alguma coisa, você está colocando polaridade nesta energia neutra. Você está polarizando ela, você está colocando alguma coisa nela. Quando o universo recebe isso, chega uma hora que ele fala assim, bom, isso aqui tem polaridade, não é meu. E como é que você faz para eliminar uma energia? Você devolve ela para a fonte. Por isso, é a lei do retorno. Essa é a lei do retorno. A lei do retorno se baseia exatamente nisso que eu acabei de falar. Você emite uma energia polarizada, o universo entende que aquela energia não é dele, porque a dele é neutra, então ele devolve para você. Porque a energia, para ser neutralizada, ela tem que voltar para a fonte. Só isso. Vocês veem que é uma coisa simples? Não é complicado de você explicar? Não é complicado de explicar. Talvez seja complicado de entender, talvez seja complicado de entender, porque nós temos uma programação na nossa cabeça que bloqueia essa compreensão de forma imediata, esse entendimento de forma imediata, porque você primeiro entende, depois você compreende. Então, na nossa programação, bloqueia você entender isso. Então leva tempo, você tem que passar por ouvir isso várias vezes, pensar nisso várias vezes, você tem que começar a sentir essa mudança em você, tá? Então, nós temos essa programação e eu vejo assim, as pessoas falando muito de chip, né? Porque chip, porque chip, porque chip. Porque me colocaram chip, porque eu sou chipado. Eu conheço um monte de gente. Pelos extraterrestres, né? Não o chip do Elon. Eu conheço um monte de gente que fala assim, eu sou chipado. Vai ser chipado. Que legal. Então, você não é uma pessoa, você é um computador, né? Cheio de chip. Então, assim, existe isso? Sim, existe. É verdadeiro? É verdadeiro. Quem faz isso com a gente? A gente. Pela nossa programação. Você tem uma programação que ela, olha que coisa interessante. Todos nós temos uma programação, e isso já foi passado, inclusive, pelos irmãos galácticos. Tem várias outras pessoas que falam disso. Eles só não explicam dessa maneira que eu vou explicar, mas eles falam disso. Nós temos uma programação em nós, ela é biológica, ela é uma programação biológica, tá? E essa programação, quando você, energético, biológico, né? Quando você vai lá e apaga essa programação, ela é tão bem estruturada que ela faz o backup sozinha. Ela se remonta e começa de novo. Aí você vai lá, apaga, ela se remonta e começa de novo. Onde é que está o nosso trabalho? Como é que nós vamos conseguir eliminar essa programação? O quando. Quando não é tempo linear, tá? Não é dias, meses e anos. O quando, sempre que eu falar esse quando, está relacionado à vibração. Então, quando é que eu vou conseguir eliminar essa programação? Se você pegar
e der uma lidinha de como é que é a questão do backup de computador, você vai ver que o backup, ele sempre perde alguma coisa, alguma coisinha ou outra. Toda vez que você faz o backup. Hoje está melhor, mas antigamente era terrível. Toda vez que você faz o backup. É igual você tirar cópia da cópia da cópia da cópia. Chega uma hora que você não entende mais nada. Porque vai perdendo a qualidade. Certo? E esse backup, ele vai perdendo também a sua qualidade. Ele vai perdendo informação a cada vez que ele precisa ser refeito. Então, cada vez que você destrói, vamos colocar assim, essa programação, e ela se refaz com falhas nela. E como é que eu faço, então, para ir quebrando essa programação? Para que ela tenha que fazer backup atrás de backup e vindo cada vez mais fraco. Modificando a sua energia, modificando o que você sente, o que você pensa. Essa programação é que nos mantém com raiva, com inveja, com tristeza, com ódio, com escassez, com depressão, com angústia, com ansiedade, com tristeza, com mágoa. A programação, ela leva a gente para o fundo do poço energético vibratório. Ou seja, nós vibramos a vida inteira em um padrão extremamente baixo. Por quê? Porque nós somos realmente... Vocês assistiram Matrix? Principalmente o último filme, onde aparecem as pessoas dentro daquele casulo e tal, como se fosse uma bateria? Então, não é como se fosse uma bateria. Nós somos uma bateria gigantesca. Nós somos uma bateria que tem uma quantidade de energia absurdamente grande, mas absurdamente grande. É uma coisa assim... Reator nuclear. Mas muito mais que reator nuclear. Tá? A gente tinha falado da usina de Itaipu, né? Que nós somos capazes de... Ah, verdade, uma pessoa que aí... Uma pessoa comum, vamos dizer, uma pessoa de uns 80, 90 quilos, ela tem a mesma quantidade de energia que Itaipu, funcionando a 100% da sua capacidade, leva 16 anos e alguns meses para gerar a mesma quantidade de energia que uma pessoa tem. Nós somos 8 bilhões e não sei quantos milhões. Agora você imagina a quantidade de energia que flui de nós todo dia, porque nós captamos energia 24 horas por dia, através dos 7 principais chakras, de outros também, mas vamos falar só dos 7 principais chakras. Nós captamos energia 24 horas por dia, energia neutra, através do prana telúrico, não é o prana que vem do Sol. O prana que vem do Sol vai direto para a Terra processa e emite o prana telúrico, que é adequado para o nosso corpo físico. Por isso andar descalço na areia, na grama. Trocar energia com a Mãe Terra. Tá? Então a gente capta essa energia limpa. Totalmente limpa, o dia inteiro. Quando a gente fala, sente ou pensa ou age, essa energia se movimenta, ela sai da gente polarizada. Né? Ela entrou limpa. Ela entrou apenas para alimentar o seu corpo. Aí você fica com raiva, se você vibra esse sentimento. Você polariza na energia limpa o sentimento da raiva, que é um sentimento de baixa vibração, e você emite isso uma quantidade gigantesca de energia. Quem fez essa nossa programação? Fez essa nossa programação porque eles se alimentavam desta energia de baixa vibração. Esse era o alimento deles. Vocês lembram que eu falei para vocês? Até nós humanos, falei ontem, nós não nos alimentamos apenas de comida física. Nós nos alimentamos também de energia. Tá? 24 horas energia por dia. Energia abstrata, tá, pessoal? Porque a energia do alimento, o alimento também é uma energia, só que ela é concreta, né? A gente pega, a gente vê. Essa energia abstrata não, que é o ar. Está no ar. Tá? Aliás, o universo inteiro vive mergulhado nessa energia. Tá? O universo inteiro.
O éter, né? No éter. Os planetas não estão flutuando no meio do nada, estão flutuando dentro dessa energia. Tá? Isso a ciência já provou e tal. Mas eu não gosto de falar desse negócio de ciência, não. Tem muita coisa que a ciência está comprovando que foi dito por Allan Kardec nos primeiros livros. A espiritualidade falou lá para ele, ó, tudo que nós estamos falando e vamos falar daqui para frente, a ciência irá comprovar. Mas eu não preciso da ciência para a comprovação. Eu acredito no que a espiritualidade trouxe e eu vejo isso acontecer realmente no astral e os efeitos no corpo físico e o efeito na nossa vida. Então, eu não esquento muito com a ciência dos homens, porque a ciência dos homens está indo buscar essa comprovação, e eles estão comprovando tudo. Maravilha! Mas o que eu quero é exatamente, o que eu pretendo, né, exatamente tirar as pessoas desse materialismo. Não tem que comprovar, tem que provar. Isso é São Tomé, gente. Isso é o São Tomé que existe em nós, que precisa de prova. Então, assim, eu só vou acreditar depois que eu ver. Como é que você vai para uma dimensão onde você tem que acreditar para acontecer? Se você só acredita depois que acontece. Porque hoje nós somos assim, né? Tem que acontecer para eu acreditar. E nós estamos caminhando para uma dimensão onde as coisas só vão acontecer se você acreditar antes. Então, nós vamos fazer as coisas acontecerem. Como? Através de acreditar antes. Então, toda essa conversa aqui é para fazer um exercício bem simples. Se você conseguir, pega um dia, treina a sua cabeça antes, treina seu coração uns dias antes e fala assim, terça-feira eu vou passar o dia inteiro sereno. Sereno. Eu vou acordar sereno e não importa o que aconteça, eu vou me manter sereno. Pode cair o mundo. Pode cair o mundo à minha volta que eu vou ficar sereno. É um treinamento. Então você passa uns dias olhando para dentro de você e fala, ó, terça-feira nós vamos ficar totalmente sereno, não importa o que acontecer. Eu vou levar fechada na rua, vou me manter sereno. Meu chefe vai dar pichilique, eu vou me manter sereno. O pessoal que trabalha para mim vai dar um monte de problema, eu vou me manter sereno. Eu vou receber informação muito ruim para mim, eu vou me manter sereno. Se você fizer isso e prestar atenção... Começa uma vez por semana, né? Começa uma vez por semana. Se você prestar atenção, você vai ver, é incrível ver isso acontecer, gente. Você está trabalhando, sei lá, fazendo o quê? Mantendo sua serenidade. Começa a dar problema no computador. Vai ter muita prova, tá? Vai começar a dar problema no computador. Mantenha a serenidade. Você vai prestar atenção, depois de que você estiver no seu trabalho, 1 hora, 1h30, você vai prestar atenção em volta. Você vai perceber que todo mundo vai estar sereno. Porque a serenidade tem uma vibração muito elevada. E o que acontece? Toma conta do ambiente. Aquelas pessoas que são acostumadas a ser estressadas... Porque essa energia você emana, né? Você emana. Então você é como se fosse um vapor que está saindo de você. Então você está emanando aquilo ali, ó. Você está emanando. Está envolvendo tudo ao seu redor. Você está envolvendo todo mundo. Como você está envolvendo todo mundo, e a energia da serenidade é uma vibração muito alta, tem cupim voando para todos lados. É muito alta. Você vai prestar atenção, você vai olhar à sua volta depois de, sei lá, 1 hora, 1h30, 2, que você está no trabalho, principalmente se você trabalha sentado ali na mesa, mexendo no computador e tal. É legal fazer isso quando você está num lugar estático. Mas se você for uma pessoa que fica andando dentro, né, do prédio, andando para um lado, andando para o outro, se você se mantiver sereno, você vai ver que ao longo do dia, os lugares onde você vai, permanece alguns minutos lá, quando você volta mais tarde, ele está um ambiente mais calmo, mais tranquilo, mais sereno. Só que tem
tem uma coisa interessante quando você começa a fazer isso. Quando você começa a fazer isso e presta atenção nisso, é 10. Mas o dia que você chegar estressado no trabalho, você acaba com o ambiente. O ambiente escangalha. É impressionante a capacidade que nós temos de controlar o ambiente com o nosso sentimento. É impressionante. É só fazendo para você entender. Olha, se você fizer aquele exercício que eu passei ontem, e depois, e vai intercalando com esse exercício que eu estou passando aqui hoje, de manter a serenidade uma vez por semana, em um mês ou menos, o seu ambiente de trabalho, o local que você trabalha, muda. Muda muito. Você vai ficar impressionado. Vai ter dia que você vai chegar, as pessoas vão estar dando piti, estressadíssimas. Esse é o dia ideal para você fazer esse treinamento. Você chegou lá, vamos dizer que você trabalha numa sala com mais 10 pessoas. Você chega lá, as 10 pessoas estão estressadíssimas, gente reclamando que brigou em casa, o outro reclamando disso, daquilo, xingando o computador que trabalha, falando do chefe, falando do... Esse é o dia ideal para você fazer esse exercício. Você chega e fala, o ambiente está pesado, né? Então eu vou me manter sereno. Por mais que você tenha algum problema ali com você, faz um exercício de respiração, inspira pelo nariz, solta pela boca, não precisa fazer mantra, não precisa fechar os olhos, não precisa nada disso. Senta ali, finge que está lendo alguma coisa, faz um exercício, inspira pelo nariz, solta pela boca devagar. Faz isso pelo menos, no mínimo 3 vezes. Daqui a pouco faz de novo. Vai fazendo isso. E você fazendo isso, você já vai se ficando sereno, você vai se serenando, você vai se acalmando, você vai ficando tranquilo. Você vai fazendo esse exercício. Daqui a pouco você sente que você está sereno. Gente, é muito fácil. É muito fácil. E é imediato, né? E o resultado é imediato. Independente da situação que você estiver passando, para e faz isso. Inspira, solta pela boca. Inspira pelo nariz, solta pela boca. Vai fazendo isso. Não precisa fazer barulho, não precisa fazer isso para ninguém ver o que você está fazendo. Faz ali, quietinho. Rapidinho você vai sentir, aqui no peito, você vai sentir assim aliviando. Quando aliviar, que você entrar em estado de serenidade, mantenha. Você pode até manter a respiração, vai, foca, fica prestando atenção na sua respiração, vai mantendo a serenidade. Independente do que... Olha, eu estou sentindo isso aqui agora. Está sentindo o quê? A serenidade. Você vai fazendo isso, você vai serenando tudo. Espero que tem gente aí, tem gente sentindo, né? É assim mesmo. É assim mesmo. Olha que delícia. Tá vendo? Você vai serenando, ó. Você vai tranquilizando. Você vai ficando em paz. Você vai entrando numa harmonia interior tão grande que você vai vibrando essa harmonia. Você vai vibrando essa serenidade. E essa serenidade tem um padrão vibratório muito elevado. E esse padrão vibratório elevado toma conta do ambiente. É assim que acontece. Então, é só uma questão de fazer. É só uma questão de trabalhar. Só isso. Mais nada. Gente, se deslocar dessa dimensão para outra dimensão é simples, é fácil. Nós temos que trabalhar porque nós precisamos. Mas não o corpo físico, né? Hã? Não o corpo físico. Em outra dimensão? Uhum. Sim. Não assim igual a gente fala. Não, a quinta dimensão é isso aqui.
Ah, não, é aumentar. Não, a quinta dimensão é isso aqui. Não tem diferença. Você vai chegar na quinta dimensão, esse controle vai ser esse controle. Não, sim, porque é mental o negócio. Hã? É mental, não é físico. É um estado consciencial, as dimensões, não é? Olha, dimensão, aí que tá. Primeira, segunda, terceira, quarta, Quinta, quinta, sexta. tá. Aí tem um ser lá da 12ª dimensão. Qual é a diferença dele para nós? A diferença dele para nós é o seguinte, o ser da 12ª dimensão, assim, falando de forma grosseira, tá? Ele chega aqui, ele passa, ele atravessa essa mesa. Parede, Ele atravessa a porta, tem. computador, nada aqui para ele É impossível. é empecilho, porque ele está em outra dimensão. Mas na 12ª dimensão, se ele tentar atravessar a mesa lá, ele vai derrubar a mesa e vai se machucar. Porque está tudo na 12ª dimensão. Então, o estado consciencial, as pessoas falam assim, a quinta dimensão é um estado consciencial. Tá. A quinta dimensão é um estado consciencial, também. É um estado emocional? Sim, também. Mas é um estado físico. Nós olhamos a quinta dimensão como um estágio diáfano, né? Como se a pessoa fosse assim uma nuvenzinha, né? Uma luz assim, que a gente atravessa por ela, e aí nós seremos uma luz na quinta dimensão. Quando todo mundo estiver na quinta dimensão, ninguém vai ver o outro como uma luz, porque todo mundo está no mesmo nível vibratório. Por que nós vemos esses espíritos que têm um padrão vibratório alto? Por que nós vemos uma luz neles? Porque nós estamos numa vibração baixa e nós vemos aquela vibração mais alta como uma luz. Por que os nossos irmãos galácticos são iluminados assim? Você vê uma luz neles. Os encarnados, tá? Aliás, você está encarnado em qualquer dimensão, né? 12ª dimensão você está lá, é encarnado. Por que a gente vê? Porque eles estão numa dimensão diferente, eles estão numa vibração diferente. É só isso. Não tem essa coisa, porque as pessoas estão criando assim, a quinta dimensão é uma coisa, a sexta dimensão, a nona dimensão. Não, gente, não tem isso. É tudo, lá é físico. Lá, a quarta dimensão, se você beliscar, dói. Se o outro te der um tapa, vai doer. Você não vai conseguir atravessar a mesa. Se você estiver na quinta dimensão e a mesa estiver na quinta dimensão, você não vai atravessar a mesa, você vai bater nela e vai derrubar a mesa. É tanto que as naves deles, por exemplo, quando eles querem, eles se materializam, né? Deixam visualizar, você pode pegar, você pode... Sim, eles mantêm, inclusive, é outro negócio. Eu falo assim, por que tem naves que a gente vê, por que tem naves que a gente não vê? Porque eles passam por um processo de vamos colocar assim, rebaixamento vibratório temporário, para que a gente consiga ver, para que a gente consiga tocar. Não é que eles abaixam a vibração deles, mas eles fazem esse processo, inclusive no corpo deles, no corpo físico deles, existem inclusive máquinas que fazem isso para ajudar eles. Tecnologias que ajudam. Avançadíssimas para nós, né? Avançadíssimas para nós, que ajudam eles a rebaixar um pouco a vibração, para eles conseguirem se materializar entre nós. Não é que eles diminuem, não é que eles saem da quinta vibração e agora eles são de terceira vibração. Não, eles continuam de quinta vibração. Mas eles têm uma tecnologia que ajuda eles a adensar o corpo. E aí a gente não consegue ver aquela luz para não ficar endeusando, né? Porque o cara aparece aqui iluminado, que vai acontecer? Qual é a primeira coisa que vai acontecer? As pessoas vão ajoelhar, olha, tem um anjo, aí, me ajuda a ganhar na Mega Sena, me ajuda no meu relacionamento que acabou, traz meu marido de volta, traz minha namorada de volta. Não é isso não é assim que funciona. É tanto que eles pedem para a gente chamá-los de irmãos, né? Sim. De igualitários. Eles não querem endeusamento, não querem... Olha, desculpa. Em 2021 ou 2022, eu não me lembro bem, houve uma canalização, eu também não me lembro, não me recordo agora quem foi a pessoa,
houve uma canalização de Sananda. Tá? E a mensagem era muito clara, e dava para saber que era de um espírito realmente do estirpe dele. E ele, nessa mensagem, ele fala assim: vocês precisam entender que eu sou apenas um irmão mais velho que os conduz. Somos iguais. Eu apenas sou mais velho, mas somos iguais. O meu trabalho é conduzi-los. Então me vejam como um irmão. Por isso eu falo para as pessoas, que as pessoas falam assim: ah, e quando é que Jesus vai voltar? Eu falo: nunca. Ah, como nunca? Nunca, porque enquanto tiver gente ajoelhando para ele, ele não volta. Enquanto as pessoas não entenderem que ele é um irmão mais velho e que ele nos olha como iguais, Não vai vir salvar ninguém, não. Também. E ele também não vai vir salvar ninguém. Então nós temos aí... Tem religiões aí que pregam isso? Nós... Não temos nada contra a religião. Não. Cada um está na sua fase, cada um está no seu processo. Tem gente que ainda precisa da religião. Nós temos que desmistificar para a gente poder se melhorar, para a gente poder evoluir. Pra gente poder... As pessoas falam assim: ah, eu vou pedir para São Miguel Arcanjo. Eu falo: gente, São Miguel Arcanjo está trabalhando pra caramba. O cara está ocupado pra chuchu. Peça para você mesmo, peça para o seu eu superior, se melhore, evolua. Olhe para dentro de você, se modifique. Daqui a pouco você está trabalhando com ele, lado a lado. Daqui a pouco você vai fazer parte da equipe dele, lado a lado. Você vai estar lá com o Miguel Arcanjo ajudando outras pessoas. É isso que eles querem. Eles não querem mais, eu chamo de síndrome de vira-lata. Eles não querem mais que a gente viva nessa síndrome de vira-lata, nos apequenando, achando que nós não podemos nada, sendo que nós podemos tudo. Nós podemos tudo. Quem falou isso para nós? Jesus. Sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais, basta que tenham fé. Tem algumas frases que eu vou repetir muitas e muitas vezes. Porque é necessário que repita, porque uma hora alguém vai ouvir. E até agora a humanidade não ouviu os recados que ele deixou. 2000 anos falando e até hoje. 2000 anos, isso aí está no ar. 2025, né? É. Não morreu em 33. Falta um pouquinho para 2000 anos. Então, enquanto nós ficarmos nessa lenga-lenga de vira-lata, não vai sair do lugar, não vai sair da terceira dimensão, não vem tecnologia, entendeu? E assim, virá, mas assim, vai precisar fazer uma coisa muito desagradável que eles não querem, que a espiritualidade maior não quer. Por que nós estamos fazendo esse trabalho aqui e outras pessoas também por aí estão fazendo o mesmo trabalho? Porque todos nós temos a mesma orientação que veio do plano espiritual. Qual é a orientação? Orientar o máximo de pessoas para que elas aumentem a sua vibração e fiquem no planeta no momento em que o planeta realmente ficar fixado na quinta dimensão. Porque o planeta está assim, está flutuando, né? Que é a ressonância Schumann que a gente vê. Ela vai lá em cima, volta, ela vai lá em cima, volta. Só que é o seguinte, essa amplitude, ela está diminuindo e a frequência, cada vez que desce, às vezes ela desce para 4, 5. Mas, por exemplo, agora ela tem descido para 9, 10, 11, 12, normal era 7,87. Daqui a pouco ela vai descer só para 30. Daqui a pouco ela vai descer para 35. Daqui a pouco ela... Entendeu? Então cada vez essa frequência está aumentando. Conforme ela vai ficar aumentando, quem não se adaptar, gente, isso não é ameaça, pelo amor de Deus. Isso não é para botar medo, tá? É só uma informação para que vocês despertem, acordem ajam. Iniciem esse trabalho em vocês. Quem não estiver energética, ou seja, vibracionalmente adaptado, adequado, preparado, não vai ficar encarnado no planeta. Vai ter que desencarnar,
vai embora. Umas malas e vazar E mesmo. vai ter que ir embora. É que nem o Trump fez lá com, com os ilegais, literalmente, gente. Os bandidos, né? Os ilegais, é. Os legais bandidos, né? Porque até agora. Então, assim, é simples fazer isso. Então, nós estamos passando essas informações de como é que as coisas vão acontecer para incentivar, não é para botar medo nem nada, não, é para incentivar vocês. Gente, vamos todo mundo junto para a quinta dimensão? Vamos, vocês topam? É legal lá. Lá não tem doença, lá não tem pernilongo, lá não tem escorpião, lá não tem briga, não tem desentendimento. Até vai ter assim uma coisinha, uma rusga ou outra, mas é temporário em torno de minutos. Não vai ter escassez, a educação vai ser outra, a vida cotidiana vai ser muito mais suave. Nós vamos ter maior parte do tempo para dedicar ao nosso crescimento e ao relacionamento com a nossa família. A quinta dimensão, na quinta dimensão, nós não vamos ter mais ódio no coração, ressentimento, mágoa, não vamos sentir tristeza, não vamos sentir depressão, ansiedade, angústia. Tudo isso que está arrebentando, que é a doença do milênio, que é a depressão, não vai existir. Lá não existe. Por quê? Porque você vive feliz todo o tempo todo. Mas chegar lá é uma caminhada individual, que cada um tem que fazer se tiver vontade. Nós que eu falo, não somos só nós dois aqui não, tá? Todas as pessoas que estão falando disso, que estão orientando, nós estamos aqui com a incumbência, com a missão de orientar vocês, tá? Como a Rose falou ontem, tem inúmeras ferramentas para fazer isso, muitas. Nós vamos oferecer várias. A nossa ferramenta aqui, ela está focada diretamente no sentimento, onde todas as outras pessoas, se vocês observarem, elas pegam um foco outro, principalmente o mental, mas levando as pessoas para o sentimento, porque a raiz de tudo está no sentimento. E aqui nós trabalhamos o sentimento, tá? Então, assim, o nosso trabalho é esse, tá? De dar orientação, de auxiliar as pessoas a se compreenderem, né? Ajudar as pessoas a olharem para dentro de si, aceitar como elas estão hoje, porque para você mudar você tem que aceitar. Você tem que olhar e falar assim, nossa, eu estou assim, eu tenho esses sentimentos todos de baixa vibração. Então vou trabalhar o outro lado, vou modificar isso, vou modificar como eu estou. Não vou modificar o sentimento, mas não é, por exemplo, a tristeza, não vou modificar a tristeza, eu vou focar na alegria. Porque assim a tristeza vai para o zero sozinha, porque eu vou focar na alegria. A alegria é o outro lado da moeda da tristeza. Então eu vou focar na alegria, daqui a pouco eu nem lembro que existe mais tristeza. A Rose me questionou uma coisa ontem, ela falou assim, mas nesses mundos mais elevados não tem dualidade. Não tem dualidade. Por quê? Porque o mundo está muito elevado, eles só dão importância a um lado da moeda. Só dão importância às coisas de alta vibração. Ao amor, à paz, à harmonia, à felicidade, à alegria, à compaixão, o amor próprio, que acaba gerando o amor ao próximo, né, que é o amor incondicional. Então, não existe a dualidade ativa. Em compensação, aqueles que estão vivenciando e acreditam que o puro mal é a realidade, é a verdade, eles também não vivem a dualidade.
Porque eles não estão nem aí para o amor, para a compaixão, para a paz, para a alegria, para a harmonia, nada disso. Nem sabe o que é. Não sabem, nem lembram mais do que é. Então eles também não têm dualidade. Nós estamos num momento do meio do caminho. Nós ainda temos a dualidade ativa em nós. Ou seja, existe em nós, no nosso subconsciente, ou inconscientemente, como as pessoas gostam de falar, um grande conflito de emoções. Será que eu me torno bom? Pô, todo mundo se torna bom nesse mundo e se ferra, perde bens materiais, perde emprego. Essa é a pressão daquele mundo que existia para que você não melhorasse a sua vibração. E hoje? Hoje o mundo está mais suave, a psicosfera está mais suave. Ainda está um pouco pesada, mas muito menos pesada do que há 2, 3 anos atrás. Então a energia, aquela densidade que existia, já não existe mais. Ela está muito menor, ela está ficando mais suave. Então hoje o bom sentimento, ele viaja muito mais longe, ele alcança muito mais pessoas. Antes ele era muito restrito. As pessoas que encontravam alguém com bom sentimento se sentiam tão mal que agrediam as pessoas. Hoje elas não agridem mais, mas se afastam. Então é aquela coisa que a gente comentou, acho que segunda-feira, né? Da solidão. Quando você vai mudando sua vibração, vai aumentando sua vibração, as pessoas vão se afastando, você vai ficando isolado. Mas isso é temporário, por pouco tempo. Daqui 2, 3 anos, isso já mudou completamente. Tá? Vai ser diferente em poucos anos. Por que vai ser diferente? Porque aquelas pessoas que vibram e insistem em vibrar baixo não vão ficar aqui, não vão poder ficar aqui. Por que elas não vão poder ficar aqui? Porque a alta vibração em que o planeta e em todos nós vamos nos manter, vai literalmente agredir essa pessoa em todos os seus corpos, no corpo físico, no corpo perispiritual, no corpo duplo etérico. Ele vai ser agredido por essa energia. Por quê? Porque como ele está numa vibração baixa, a vibração alta vai acabar agredindo ele. É por isso que essas pessoas estão sendo retiradas do planeta. É por misericórdia, para que elas não sofram agressão. Imagina, você acha que a luz vai querer agredir alguém? Derreter, né? Vai... Como se estivesse jogando um ácido na pessoa. Então, a luz quer isso? Não, de jeito nenhum. Então, o que acontece? Criaram planetas, não é um planeta só, criaram planetas para essas pessoas irem lá e recomeçar. Um dia elas voltam, elas podem voltar. Se rapidamente a pessoa que chegou lá, rapidamente ela entender e começar a mudar, se torna lá 2, 3, 4, 5 encarnações de um profeta, né, como a gente conhece aí na história, Elias e tantos outros, é uma pessoa que vai levando a vibração, chega uma hora e fala, tá bom, você já completou sua parte aqui, agora você pode voltar. Quer ir embora? Quer ir embora? Ah, eu quero. É o que está acontecendo aqui com a gente. Tem muitos que não vão querer ficar mais aqui. Já fez o papel que tinha que fazer. E você, não, chega, eu quero voltar para o meu, vamos para as Pleiades, quero voltar para Órion, quero voltar, sei lá, para onde a origem estelar dele, né? Muitos já retornaram para esses planetas. Sim. Capela, que é o mais famoso, muitos já retornaram para a Capela. Muitos de nós viemos de lá, né? Muitos de nós viemos de lá. Fizeram lá uma caca danada, que foi uma guerra nuclear. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui hoje? Lá. Aconteceu lá. A diferença, outros, né? a única diferença, assim, até onde a gente sabe, a única diferença é que lá permitiram uma guerra nuclear e aqui não foi permitido. É a única diferença. E olha, já tentaram, tá? Desde os anos 60 eles vêm tentando. Na verdade não foi permitido pela espiritualidade, né? Pelos seres que acompanham essa nossa trajetória aqui, que também são responsáveis, vamos dizer assim, pelo planeta, por tudo que foi feito aqui. E com o tempo a gente vai explicando a origem nossa, como que começou, como que foi feito esse corpo físico, por que a gente veio para cá. Porque na verdade assim, são milhares e milhares de anos de história, né? Muitos milhares de anos.
Na verdade são milhões de anos, né? Muitos milhões. E aí a gente vai aos pouquinhos, a gente vai fazendo isso. Então vamos trazer outras pessoas que têm conhecimento mais profundo dessa parte também, da história, da humanidade, enfim. Então aos pouquinhos a gente vai, nós agora acho que vamos criar um hábito de fazer pelo menos uma vez por semana, né? Um bate-papo desse daqui. Um bate-papo desse, no mínimo uma vez por semana. Para a gente dar continuidade e ter vamos dizer assim, capítulos das historinhas. Para ter uma continuidade. De preferência com interação de vocês, tá? Interajam, façam perguntas. Porque eu estou falando de um monte de conhecimento, mas talvez eu esteja tirando muitas dúvidas. Então é necessário que haja uma interação aqui com a gente, para vocês fazerem questionamentos para que possa ser respondido dentro daquilo que a gente tiver de conhecimento. Claro, né? Se não souber, a gente passa a bola para vocês pesquisarem e depois falam para a gente. Depois conta para nós, aí a gente tira a dúvida de outras pessoas. Mas não esquecendo, e isso é importante, eu acredito que seja importante falar, não esquecendo de que nós temos um suporte muito importante da espiritualidade, tá? Que muitas coisas eles ajudam a gente nas respostas, tá? Então, assim, nós vamos ter sim muitas respostas imediatas. Quem sabe algum dia eu faço podcast com um deles, vai saber. Vai saber. Não vai demorar muito não. 7, 8 anos, 9 anos por aí. Já vão estar aqui sentadinhos. Já vão estar aqui. Podcast. Vão chegar aqui e falar, gente, olha. Fazer uma live daqui, para lá de hora e para cá. Vamos anunciar aqui, ó. Quarta-feira que vem o Chico Xavier ficou de vir aqui fazer um podcast com a gente. Assista. E ele vai aparecer e vai conversar. Vai. Ai, será que vai? Vai. Não vai. Quando que isso vai acontecer, Rose? Quando nós dermos condições vibratórias. Você vê que tudo depende de nós? Eu vejo assim, que a gente tem que imaginar que essa, a frequência que a gente tem que ir aumentando, porque ela é todos os dias, 24 horas por dia, 7 dias da semana, 365 do ano, tá? Então imagine que você precise tomar um remedinho todos os dias para se curar. E se você não tomar aquele dia, vai dar uma piorada. Ou vai estacionar, ou vai piorar. Então, se todos os dias você tomar aquele comprimidinho da frequência, tá? E aí, da vibração, de aumentar a sua vibração, cada dia você vai estar melhor, melhor, melhor e melhor. Eu acho que assim é fácil de entender, né? Até a Nina entende com essa explicação. Porque depende, é uma condição. No direito a gente tem a condição e o termo, né? Então é uma condição. Se você fizer, você tem. Então se você estiver melhorando isso diuturnamente, a sua frequência vai estar melhorando. E com isso vem o quê? Gente, vem tudo de bom. O que é tudo de bom? Mais saúde, mais longevidade, mais beleza, até isso, acreditem. Você começa a ficar mais bonito, porque você vai modificando. Isso aqui é energia. Jesus não tinha lá a transfiguração? Como que ele fazia o negócio da transfiguração? Energia! Olha, quando você começa, parece brincadeira, mas depois vocês procuram aí. Não sei se vocês vão achar, mas é capaz que achem. Quando você começa a elevar muito a sua vibração, você rejuvenesce. É natural. É natural. Pessoas que vibram alto, o rejuvenescimento é imposto por você mesmo através da sua alta vibração. Vocês acham que os apóstolos vibravam em qual frequência? Para viver 900 anos? Hã? Viveram 7 como nós? 7,87? Vou aumentar um pouquinho. Então, gente, o nosso trabalho é esse, tá? Passar, tem muito mais informação, claro. Estamos passando aqui, estamos dando uma pincelada nas coisas, né? Um resumo do resumo do resumo. Resumo, assim,
É só o bagaço da laranja já seco. Porque o suco mesmo a gente precisa de mais tempo. Seco e mastigado. Seco e mastigado. Nós precisamos de mais tempo para nós irmos, porque nós precisamos entender a coisa como ela funciona. Para depois, a partir do momento que você entende como tudo é constituído, como funciona, facilita você querer mudar tudo isso. Fala, nossa, eu preciso mudar tudo isso, mas o que eu tenho que mudar? Se eu mudar o meu sentimento, vai mudar o quê? Então a gente precisa entender como é que nós somos constituídos, corpo, perispírito, corpo astral, como que funciona cada um deles, qual é o objetivo de cada um deles, para a gente entender quais são as mudanças que nós vamos impor a nós mesmos, isso é individual, né? E quais as melhorias que isso vão trazer em todos os aspectos da nossa vida. Eu sugiro para os São Tomés que eles sejam o seu próprio laboratório. Ah, mas eu não acredito. Você não precisa acreditar, faça e veja o resultado. Simples assim. Nós precisamos conversar com esse nosso São Tomé que existe em nós, né? Chegar para ele para São Tomé. Todos têm, eu tenho também algumas coisinhas, não vão? Todo mundo Ninguém tem. é perfeito aqui não, a gente está numa jornada. Todo mundo, a humanidade inteira. Então nós temos que chegar para esse São Tomé, sentar com ele no sofá e falar, São Tomé, chega aqui, senta aí, ó. Muito obrigado pela sua companhia até hoje, foi muito até bom, hoje me serviu muito. me ajudou muito até agora, mas eu quero mudar a jornada e a sua presença não é mais necessário. Então, muita gratidão, meu amigo, mas pode ir em paz, segue o seu caminho, que o meu agora é outro. Nós temos que fazer isso com o nosso São Tomé, botar ele para pegar outra estrada, diferente da nossa. E nós temos que dar uma guinada aí para essa estrada do acreditar para fazer acontecer. As pessoas que falam assim, eu quero acreditar que as coisas vão acontecer de hoje para amanhã. Você acredita com fé verdadeira? Pode acontecer. Jesus não era instantâneo ali, a pessoa simplesmente encostava nele e já ficava curado. Questão de milésimos de segundos. Porque ele acreditava que ele fazia aquilo e ele fazia. Acreditava que era Jesus, né? Mas na verdade era só a frequência dele que ele... Então e ele falou, sois Deus, podeis fazer o que eu faço e muito mais, basta que tenham fé. Ou seja, acreditem nele. Eu gosto também, não tem nada de político aqui, mas eu gosto muito da frase, conhecereis a verdade vos libertará. É disso que nós estamos falando, da verdade. Então, que verdade é essa? Que verdade é essa, Rose? Quem sou eu? Como eu sou constituído? Como que funciona realmente esse mundo? E outro, pessoal, se questionem. Será que é verdade isso? Será que tudo que eu sei até hoje, tudo que me falaram, a família, a religião, tudo ao meu redor, será que realmente é verdade? Ou será que é mentira? Será que me enganaram esse tempo todo? Não é possível que a pessoa não se questione em relação a isso. Que tem a galera da teoria da conspiração, eu tenho na minha família. Tudo para eles é conspiração. E que o que ele vive aqui é 100% real. Esses, infelizmente, lamentavelmente, são os que vão levar o tombo, vamos dizer assim, mais doído, por não dizer outra coisa. Tá? Mas enfim, faz parte da jornada. Então, o que eu sempre falo é, tenha a mente aberta e o coração aberto. E outra coisa que eu falo sempre também, está em dúvida se é verdade, se é mentira? Gente, conversa com o teu coração. Ele sabe se vai fazer sentido. O seu coração, porque a vibração dele vai te mostrar o que é real e o que não é real. Quem está te enganando e quem não está. Isso eu coloco bastante. Inclusive, eu ensino muito para os meus sobrinhos pequenininhos. Qualquer coisa, eu falo, fecha o olhinho e sente o que o seu coração está falando. É isso. Por hoje
Acho que... Nossa, já 20 e 20, ó. É, A gente está numa sincronicidade de horários aí que a hora que incrível. olha ali, pá. 20 e 20, 15 e 15, 12 e 12, É. 9 e 9. Então, gente, é isso. Esse é o terceiro e último dessa semana, né? Nós estamos gravando aqui. Porque amanhã e depois a gente está organizando aqui o lugar para receber aqueles que estiverem interessados. E entre em contato pelo direct conosco aí, os interessados, para saber maiores informações a respeito do evento, que é do dia 1º ao dia 4 agora de março, que é o período do carnaval. Tá bom? E aí nós estaremos fazendo esse trabalho aqui. Tem muito mais, né, que a gente vai fazer, que não tem nem como mostrar para vocês aqui, porque são atividades que vai estar sendo feitas, então vai ser muito bacana. Nós estamos estruturando aulas, tá? Cursos, para falar desses assuntos todos. Futuramente, muito em breve. Futuramente, em breve. Esse aí, semestre talvez, a gente já vai começar algumas coisas, isso, workshops, também palestras, para poder massificar essa informação, tá? Levar essa informação para o maior número de pessoas possíveis. E a gente quer sugestão. Se vocês falarem assim, não, faz isso todos os dias, nós vamos virar talvez fazer todos os dias, né? Bacana. Vamos dar um jeito de fazer todos os dias e levar a informação maior para a maior quantidade de pessoas possível. Então, outra coisa que a gente pede aqui é para vocês enviarem esse vídeo para outras pessoas. Se cada um enviar para mais 2 e peçam para esses, se fizerem sentido para eles, os que assistirem, que enviem para mais pessoas também. Porque você pode estar salvando uma vida com uma informação dessa. Ou milhares de vidas. Porque é aquilo que a gente está sempre falando, nós já não temos mais tempo. O tempo acabou. O tempo nosso aqui, que é aquele tempo cronológico que foi colocado para a gente de horário, de dias, de anos. Tá? Mais para frente a gente discute sobre a existência do tempo ou não, que é outro papo para doido também. Mas, pessoal, de verdade, do fundo do meu coração, se observe, como é que eu vou falar? Se estude literalmente, né? Conheça você mesmo, se conheça. Quanto mais você conhecer, quanto mais informações você tiver a respeito, vai ter muita gente que a gente está falando assim, vai começar a despertar, vai começar a cair muita ficha, tá? Vai começar, vai dar muito, vai aumentar muito a tal da ansiedade, da depressão. Muita gente vai achar que está ficando maluco de vez, e que vai começar a acontecer coisas. A gente vai começar a ver situações, coisas, seres que não víamos antes. Todo mundo, tá? É geral o negócio. Os que têm mais sensibilidade vão ver mais rápido. Os que tiverem um pouquinho de dificuldade, basta estudar. Eu estou num processo, porque eu ainda não tenho essa parte da sensibilidade, habilidade de ver. Talvez eu converse com eles mentalmente, não estou falando que eu converso, falei talvez porque eu converso sozinha, dou esporro, converso, mas não sei te dizer se é comigo ou se não é comigo. Tem uns que me falam que é comigo mesmo, tem outros que falam que não é comigo mesmo, que estou conversando com outros. Mas enfim, é um processo de cada um, tá? Mas vai chegar um momento que você vai ver, vão aparecer. E quando você já tem um pouco de conhecimento, aquela história, o susto é menor, né? Bem menor. O tombo é mais leve. Ou você consegue amortecer o tombo. Você cai, mas vai ter uma almofadinha. Exatamente. Então, vai ter. Então, se você conhece a situação, você já sabe as possibilidades que vai acontecer isso, você vai estar mais preparado. É a mesma coisa, vamos colocar uma situação parada aqui para você entender melhor. Se você tem dinheiro guardado e acontece alguma situação que exige que você tenha dinheiro, você passa
passa por aquela situação de uma forma mais leve. Se você tem conhecimento, se você, por exemplo, leva um tombo e você torceu o pé, se você sabe que se colocar gelo ou passar uma pomadinha, alguma coisa, ou conhecimento de alguma erva vai diminuir a dor, vai ser mais leve passar aquela situação. Entendeu? Então, busque o conhecimento. Busque saber. Se você está com preguiça, busque quem sabe. Se una com essas pessoas. Eu estou criando uma comunidade. Eu quero uma comunidade física para viver aqui no Instituto. Então, quem estiver interessado em conviver, em viver esse tipo de vida, entre em contato com a gente. Vamos construir isso. Porque quem constrói somos nós. Somos nós que fazemos a nossa realidade. São as nossas escolhas. São as nossas ações. São os nossos sentimentos. Então, quem estiver interessado, busque a sua tribo. Veja se faz sentido para você isso. E vai. Como diz a música lá, Opa Nova, nem sei o que é. Feche os olhos e pule. Por aí. Entendeu? Vai em busca. Tá bom? Foi um grande prazer estar com vocês mais esse dia. Está cada dia mais gostoso. Estou começando a gostar desse negócio. Tem nosso novo ler todo dia. Então, uma excelente noite para todos nós. É bem provável que a gente se encontre no plano espiritual, no plano astral, como diz o Almir, mas no plano espiritual, em outra dimensão, é bem provável que a gente se encontre, continue esse papo por aí. E quem quiser visitar aqui durante a noite também, porque vem, o Almir logo conheceu aqui, começou a vir de noite aqui, quase toda noite, né? Dia sim, dia não, praticamente. Me traziam aqui. E já começou a ter algumas experiências. Então, quem quiser, fala assim, eu quero conhecer o Instituto hoje à noite, quero ir lá, deita e dorme, com certeza vai aparecer aqui. E vem, viu, gente? Então, uma grande noite para vocês todos. Fiquem com a força. Vou dar um de Jedi aqui. Fiquem com a força. Porque tem alguns mundos que eles utilizam essa palavra, né? Sim. Fiquem com a força, vá com a força, esteja com a força. E a força criadora de tudo que existe. Tá bom? Um beijo no coração. Fiquem todos em paz. Até mais. Vamos lá, Nina, desligar? Ó, a Nina estava o tempo todo aqui no colo, tremendo por causa da chuva. Assistente. Assistente hoje estava... O outro filho lá está reclamando.